Horas 6 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Neste segundo bloco da entrevista com o professor Alcemar Ribeiro, onde a gente entende um pouco mais aqui, começa a compreender um pouco mais sobre essa questão dessa, vamos dizer, crise na Petrobras, e crise em função até da perda que teve muito grande, né, pelo anúncio da interferência do governo federal na administração, que é comandada por um conselho. No bloco anterior, o Arnaldo Neto, que está reconectando aí, professor, deixou aqui uma pergunta para o senhor. A gente gostaria de voltar nesse bloco e o senhor já começasse então a esclarecer aquele ponto deixado pelo Arnaldo. Não, perfeito. Ele perguntava sobre a questão da pandemia, né, e seus reflexos, né? É evidente que a pandemia traz reflexos diversos, né? A pandemia representou, na verdade, ela impactou realmente na redução brutal de bens e serviços, equipamentos, enfim, as empresas, as indústrias, elas paralisaram quase que totalmente a sua produção, né? Então você tem uma redução drástica de oferta de bens e serviços, né? E você tem um esforço muito grande dos países para manter vivo ainda o consumo, mesmo que numa condição de razoabilidade, né? No caso do Brasil, por exemplo, você vê que o auxílio emergencial teve um papel fundamental, né, para manter ainda o consumo vivo, para não decretar morte definitiva das empresas e dos consumidores também, porque na verdade uma parcela enorme da população não conseguia trabalhar mais, né? Tá certo? Então, quer dizer, você tem de alguma maneira uma demanda, mesmo que num patamar inferior, e no outro ponto você tem uma redução drástica da oferta de bens e serviços, né? Então isso tende a pressionar de alguma maneira os preços, né? Certo? E então, quer dizer, a resposta é que a pandemia realmente ela tem impactos fortes, inclusive no aumento de preços, né, em diversos segmentos, em diversos setores. Quer dizer, a regularização da pandemia quer dizer regularização do funcionamento da economia, fábricas, né, empresas voltando a operar, melhorar a sua produção gradativamente, né? E aí você vai buscando um outro equilíbrio, naturalmente, né? Vai buscando um outro equilíbrio. Por outro lado, internamente, a gente precisa também, né, vamos dizer assim, pensar, contar, né, com a consciência dos consumidores. Os consumidores precisam, de alguma maneira, buscar algumas alternativas. Quem pode, naturalmente, quem pode, né? Quer dizer, evitar utilizar o carro a todo momento, essas coisas nós sabemos, né? Diminuir o seu consumo. Quando você diminui o seu consumo, isso tem um reflexo também no preço do combustível. Sim. Muitos, no caso das empresas, né? Enfim, ser mais eficiente no gasto do combustível. Enfim, você tem algumas medidas que são importantes para combater também essa escalada de preço. Bom, agora Arnaldo voltou com a conexão 3D digital. Ele gastou aquele... Vamos ver se melhora um pouquinho aí. Tô direto pelo celular, o que me impede de ver se eu consigo acessar aqui pelo computador as perguntas do grupo. Você refez a pergunta que eu fiz, Nogueira? Sim. Ele já começou, ele respondeu, mas eu tenho acesso aqui às perguntas do grupo e posso... Não, mas antes aqui, eu queria, professor, que você falasse sobre a questão do poder de compra do consumidor, como está abalado nesse momento aí com relação a isso. Quanto que impacta no consumidor o preço do combustível, as outras altas que a gente tem acompanhado aí, por exemplo, no preço da cesta básica, o quanto a alta do diesel pode interferir no preço da cesta básica, chegar à mesa do consumidor esse preço, como que fica o poder de compra do consumidor nesse momento? Eu estava falando para o Cláudio, a gente já vem sofrendo, né, perda do poder de compra já há algum tempo, né? Quer dizer, apesar
do auxílio emergencial, estava falando com o Cláudio, foi uma política importante para manter ainda respirando, né, o consumo, né? Mas nós presenciamos um choque de oferta muito grande, né? Então, quando você reduz muito a oferta, os preços tendem a subir. Então, nós vimos isso aí nos alimentos, ainda hoje, né, os alimentos estão bastante elevados, né? E os combustíveis também. Isso tem uma pressão muito forte, porque nós temos a outra ponta, né? Hoje não temos o auxílio emergencial, temos um desemprego aprofundado, temos uma informalidade muito alta, cuja renda também diminuiu drasticamente por conta da pandemia, não é mesmo? Então, quer dizer, você tem aumento de preço de um lado e redução da renda do outro, isso é um problema muito sério, né? Então, quer dizer, o que a gente espera é que gradativamente a economia volte, né, a funcionar de uma maneira mais razoável, né, para que possa gerar emprego e para que as pessoas possam também, mesmo na informalidade, conseguir possibilidade de algum ganho, né, e gradativamente a economia se restabelecendo. Isso também depende muito do processo de vacinação, né? Enquanto a gente não tiver isso de forma mais clara também, né, isso representa um gargalo. Quanto mais o país for avançando na vacinação, vai soltando mais essas possibilidades, né, de negócios, de trabalho, né, e renda, para que você possa equilibrar a situação. Quer dizer, a perda do poder de compra está relacionada exatamente a essas questões. Professor, também tem uma coisa que na primeira entrevista de rádio que eu fiz com o senhor lá em São João ainda, lá na outra emissora que com muito orgulho eu passei, a emissora comunitária, na Rádio Barra FM, a gente conversava sobre essa questão de como explicar, tirando do linguajar da economia, do linguajar popular, como explicar a dona de casa, por exemplo, que a inflação é num nível, mas que no bolso dói muito mais porque o preço do que ela compra é bem mais caro do que a variação do índice de inflação. É verdade. Eu digo sempre o seguinte, é preciso um esforço para conhecer um pouco os preços relativos, né? Os preços das mercadorias e uma comparada com a outra. Tem muita gente que não tem essa consciência, não tem essa noção, não sabe o que custa realmente nada. Isso acaba sendo um problema. Então eu quero dizer o seguinte, é preciso realmente comparar preços. Quando você compara preços, né, tem essa preocupação, você otimiza, você usa melhor o seu dinheiro, né? Eu quero dizer o seguinte, você tem no consumo de carnes, por exemplo, a carne de gado, de boi, que hoje é muito caro, né? Você tem a carne de frango, né? Tem a carne de porco, enfim, tem outras alternativas, né, que te possibilita ter o acesso à proteína com custo mais barato. A mesma coisa, os feijões, né? Você tem diversos tipos de feijão, de primeira, de segunda, o macarrão e tal. Então, frutas, legumes, você precisa conhecer preço. Se você não tem uma visão razoável de preços, né, você acaba comprando mal. Você compra mal, você gasta mais dinheiro do seu orçamento, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Então, por isso que a inflação, ela bate no bolso de cada um de maneira diferente. Eu brinco até com minha filha, a inflação dela é extremamente maior do que a minha. Eu não tenho esses cuidados, né? Não tenho essa noção. E compra de qualquer maneira, eu não. Também a inflação é muito baixa. A compra feita por quem paga, a inflação é menor, né, Arnaldo? Mas às vezes a gente chega, não só nesse governo, né? Poder também a gente está aqui personalizando tudo que é problema na atual gestão. Mas a gente já viu em algumas ocasiões, por exemplo, já foi capa da Veja o preço do tomate no governo de Dilma Rousseff, né? Que assim, a disparada sem precedência, né? Então, assim, quando você chega no consumo, chega à mesa do consumidor, acho que fica mais apertado, e hoje é o preço da carne. Agora, tudo isso é reflexo de consumo da pandemia também, né? Demanda por causa da pandemia, porque aí
com todo esse arranjo, o mercado internacional paga melhor, com dólar alto, dólar quase R$6, então prefere se vender para fora do que para o mercado interno. Né? Perfeito, exatamente. É uma questão de decisão do empresário. Você vê que o agronegócio vai muito bem, né? Há muito tempo, né? Existe essa possibilidade, essa janela para você vender os seus produtos no mercado internacional, né? Possibilitando uma receita mais elevada, é evidente que você vai priorizar o mercado internacional, né? E vai vender no mercado interno o que sobrar, e a um preço mais alto, porque existe uma demanda, né? Mesmo reduzida, mas existe uma demanda, e se ela pressiona uma oferta menor, os preços sobem, não tem jeito. Então, por mais que a gente reclame, é evidente que o ideal seria que nós pudéssemos comercializar todos esses produtos aqui, gerar uma oferta maior, para que os preços ficassem mais baixos, mas na prática a coisa não funciona dessa maneira. Professor, eu vou agora com você. Por favor, Nogueira. Só para, se você não for interromper aí o seu raciocínio, for partir para as perguntas do grupo, eu peço sua licença para colocar essa questão do Vale, desse auxílio emergencial, né? O Rio de Janeiro ontem, projeto do deputado Siciliano, aliás, o Bruno Dauer anunciou aqui, que é o secretário, agora com essa secretaria, quando muda esses nomes aí, alongado, é a antiga Secretaria de Ação Social, né? Hoje muito... Desenvolvimento humano e aquela coisa toda. Bom, mas na prática é aquilo que acontece, é uma ação social para socorrer quem mais precisa e, na minha opinião, é o verdadeiro... a verdadeira importância dos governos nesse sentido. Ontem o Siciliano conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, dentro do programa Supera Rio, uma espécie de... O Bruninho queria colocar até Vale Alimentação, Vale Vida, que é desde a época do pai dele, o Betinho Dauer, lá em São João da Barra, teve um benefício desse, né, chamado Vale Vida. Mas entrou no programa Supera Rio. E, bom, R$200 de renda mínima é um auxílio emergencial estadual. E podendo chegar a R$300, sendo R$50 por cada filho, no máximo 2 filhos. Né? Então, podendo chegar no máximo R$300 para cada família beneficiada. Qual a importância dessa ação, qual a necessidade dessa ação agora e da volta dessa mesma ação do governo federal, que já anunciou que pretende voltar mais com o valor reduzido e também com a abrangência de público reduzido, de necessitados aí reduzido, qual a importância dele para a economia brasileira? Eu vejo mais uma decisão, né, regionalizada, que tem outros objetivos, entendeu? Primeiro, existe um problema seríssimo, né, nas regiões, nos municípios, de cadastramento. Existem as políticas do governo federal. O Bolsa Família é uma política do governo federal, tá certo? Entretanto, a gente sabe que por falta de um cadastramento mais adequado, as pessoas que precisam, muitas pessoas que precisam, não têm acesso ao benefício, e pessoas que não precisam acabam tendo. Isso é um problema generalizado, que a gente sabe disso. Os governos não cuidam disso. E agora, nas vésperas do governo federal decidir resolver essa questão do auxílio emergencial, né, o governo do Estado aprova uma medida como essa, e é um Estado que tem todas as carências, né? É um Estado que não investe, é um Estado que tem problemas seríssimos financeiros, tanto é que se não fosse o governo federal, fecharia as portas, né? Eu fico pasmo vendo uma decisão como essa, sem entender, né? Como é que o governo que não tem dinheiro, não tinha dinheiro nem quase para pagar salário, agora tem recursos para fazer uma medida populista como essa, entendeu? E não resolve os problemas
sérios, como eu falei anteriormente, de um cadastramento eficiente para que o Bolsa Família tenha o melhor destino. Por que não pensa em políticas, vamos dizer assim, mais efetivas para melhorar o nível de trabalho da população? Enfim, um monte de possibilidades, né, que o Estado nunca se preocupou, e surge do nada com uma medida como essa. Eu vejo como uma medida populista. Sabe? Só isso. Professor, mas assim, o papel do auxílio emergencial, por exemplo, e aqui eu abro um parênteses, se vocês me permitem, quando eu vejo a classe média, né, falar que acabou a mamata do auxílio emergencial, eu queria saber o que R$600 é uma mamata em qualquer lugar, né? Às vezes a gente sai para almoçar ou jantar num restaurante, a conta dá metade disso quando não chega a isso. Para quem gosta de um vinho, não é o meu caso, para quem gosta de um vinho, a conta chega até mais que isso num almoço ou num jantar. E está aí falando que para o pobre é uma mamata. Então, deixa bem claro que não acho como mamata, né, porque R$600, como eu falei, não dá para sustentar ninguém. Contudo, para quem não tem nada, R$600 ajuda. O quanto esse auxílio emergencial foi fundamental para a economia não parar ainda mais no país. Perfeito. Veja só, eu acho que o Estado, né, o governo, ele tem a obrigação de cuidar dos menos favorecidos. Tem a obrigação, esse é o papel do Estado, entendeu? Ainda mais na época de pandemia, né? Numa época de pandemia em que você precisa fazer o afastamento, as pessoas precisam ficar em casa, as empresas demitem, as empresas diminuem a sua atividade produtiva, você joga uma parcela importante da população, né, numa condição terrível, né? Então o governo precisa cuidar disso. E bem ou mal, né, a medida do auxílio emergencial foi extremamente importante, né? Tanto é que está havendo uma movimentação no sentido de reimplementar esse auxílio, não sei em que condições, né? Mas está sendo discutido, está em negociação, porque é necessário ainda, porque ninguém esperava que essa pandemia, né, entrasse aí pelo seu segundo ano, ninguém esperava isso, né? E entrou. Então o auxílio emergencial foi aprovado até o ano passado, final do ano passado. Então é urgente a necessidade de se pensar uma alternativa para esse ano, já que a pandemia não acabou. Entretanto, não é o que eu estou dizendo aqui, não é uma medida localizada do município tal, do estado tal, não é. Se for assim, fica claro, né, vamos dizer assim, essa ideia do populismo. Ainda mais o estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe das condições financeiras do estado do Rio de Janeiro, né? Então, é aí que eu faço a crítica. Agora, para ter municípios que poderiam, como São João da Barra, por exemplo, poderia fazer com que o Bolsa Família, né, chegasse muito melhor às populações, a partir de um cadastro eficiente. Não é? E o município não faz, como o Campos não faz, como nenhum município faz aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Certo? Porque tem políticas do governo federal que acabam não chegando como deveria chegar em quem precisa. Nogueira, são 8h24 agora, 8h25, vou de virar. Eu queria saber de você se a gente vai ao intervalo ou já começa com as perguntas do grupo, porque a gente coloca as perguntas do grupo que estão mais relacionadas à questão da crise financeira de Campos, né? Falar sobre o município em si, professor. Sim. Vamos ao intervalo rápido, são 8h25 agora, a gente fecha aqui e volta para... Né, fecha esse bloco agora e volta para encerrar o programa com o professor. O tempo passa muito rápido com o professor, né? O Semar Ribeiro, a conversa é boa e... Que bom. Não, e sério, e dá para a gente entender e aprender de forma bem didática, digamos assim, sem termos técnicos mais complicados. Senão, se começar com... Né, a gente acaba... nesse conhecimento populesco aí, a gente entra, né, em parafuso. Economês e juridiquês não são línguas fáceis. Não. Quem traduz popular. Não, de fato é. É verdade. Bom, são 8h26.
A gente faz então um breve intervalo aqui, rápido intervalo, e a gente volta com o professor Alcemar Ribeiro no programa Folha no Ar, primeira edição, tá bom, professor? Rapidamente perfeito, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. A ultra velocidade de vida